Reflexão bíblica. Evangelho de Mateus. Capítulo 10. Mateus 10, o envio dos discípulos por Jesus. No capítulo 10 de Mateus, é expressado a busca do Mestre em valorizar o cuidado de Deus por cada um de nós, independentemente do contexto ou das circunstâncias vivenciadas. Além disso, confessar publicamente Jesus é mais do que dizer confesso Jesus, aceito Jesus ou arrependo-me. A disposição de suportar dura oposição, mesmo daqueles que amamos, como cônjuges e filhos, devem ser demonstradas além do serviço da boca para fora. Contexto histórico. De acordo com o contexto, para saber mais sobre Bartolomeu, veja o comentário sobre Lucas e Tadeu, onde é mencionado apenas 2 vezes na Bíblia, 2 na lista de 4 apóstolos. Diante disso, não há outra informação exata sobre este discípulo, mas ele é mencionado em João 14, verso 22. Acompanhe a seguir o estudo completo de Mateus 10. Versículos 1 ao 15. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, em vossos cintos. Nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Versículo 1. A escolha dos 12. A ênfase na escolha de Jesus dos 12 discípulos recorda aos leitores as 12 tribos de Israel, Mateus 19 verso 28, e identifica os seguidores de Jesus, a Igreja, como o novo e verdadeiro Israel, os beneficiários das promessas de Deus a Abraão. Gênesis 12 versos 1 ao 3, Gênesis 15 verso 6. Versículos 2 ao 6. Os 12 apóstolos. Jesus priorizou a missão a Israel. Embora ele já tivesse servido os gentios, Mateus 8 versos 5 ao 13, e o faria novamente, Mateus 15 versos 21 ao 28, os judeus eram o principal foco das primeiras missões cristãs, ver Atos 1. Versículos 7 ao 10. A aproximação do reino dos céus. Jesus proibiu seus discípulos de carregar as provisões normalmente levadas em viagens longas. Isso estimulava uma total dependência em Deus. Os discípulos confiaram que o Senhor proveria para eles exatamente como fizera para Israel no Antigo Testamento, Deuteronômio 8 versos 3 ao 4. Alguns sugerem que a proibição contrária ao bordão aqui estaria contradizendo a permissão de carregá-lo em Marcos 6 verso 8. O texto, entretanto, pode ser harmonizado por meio de várias explicações. Por exemplo, Mateus pode estar proibindo a aquisição de um bordão,
enquanto Marcos está permitindo, aqueles que já o possuem, que o levem consigo. Versículos 11 ao 14. Jesus ensina alguns bons modos. Aquele que fosse digno haveria de acolher os discípulos e sua mensagem, ver nota em Mateus 7 verso 6. Aquele que fosse indigno, não os iria acolher nem ouvir. A típica saudação judaica, Shalom, paz seja com vocês, pronunciava uma bênção. No entanto, aqueles que rejeitavam o evangelho eram indignos de tal saudação. Os judeus sacudiam a poeira dos pés sempre que, vindos de terras pagãs, retornavam a Israel. Ao fazerem isso quando rejeitados, os discípulos de Jesus marcavam aqueles que desprezavam o evangelho como pagãos que não pertenciam de fato a Israel. Versículo 15. Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa de sua perversidade. Gênesis 19 versos 24 ao 29. Jesus declarou em Mateus 11 versos 23 ao 24, que até mesmo essas cidades de má fama teriam se arrependido se tivessem ouvido a mensagem anunciada pelos discípulos, e tivessem testemunhado os sinais que eles realizaram. Versículos 16 ao 30. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Versículo 16. As ovelhas e o lobo. Assim como os lobos atacam e destroem as ovelhas, os perseguidores tentarão capturar e destruir os discípulos de Jesus. As serpentes são astutas porque elas fogem do perigo. Ver nota em Mateus 3 versos 7 ao 9. Semelhantemente, os discípulos de Jesus devem estar preparados para tomar uma ação estratégica quando a perseguição ameaçar. Contudo, como pombas eles deveriam ser inofensivos e não usar meios violentos para responder à perseguição. Versículos 17 e 18. O cuidado com os concílios. As referências a concílios e sinagogas mostram que judeus patrocinaram as primeiras perseguições anticristãs. Os perseguidores judeus apelavam a governadores e reis porque somente os oficiais romanos tinham autoridade para ordenar execuções. Todavia, a perseguição por parte dos níveis mais altos do governo dava aos discípulos a oportunidade de serem testemunhos contra eles e os gentios, como ocorreu com Paulo. Versículos 19 ao 24. O Espírito Santo. A frase, vos digo, que não tereis concluído as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem,
pode significar que os discípulos cristãos não completarão sua missão ao povo judeu antes da segunda vinda de Cristo. As cidades de Israel provavelmente incluem as grandes cidades do mundo onde os judeus se fixaram após várias dispersões. Contudo, a promessa de Jesus está intimamente ligada à primeira metade do versículo pela conjunção porque e pela repetição da palavra cidade. Assim, não tereis concluído as cidades, significa fundamentalmente que os discípulos não terão esgotado as cidades judaicas para as quais escaparam antes que o Messias retorne. A missão às nações em Mateus 28 versos 19 e 20 aumenta, e não substitui, a missão a Israel. Versículo 25. O mestre da casa. Sobre o significado de Beelzebu, ver nota em Mateus 12 verso 24. Mateus 10 versos 26 ao 30, tudo que for feito será revelado. Verso 26, portanto, não os temais, porque nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Se Deus deve consentir para que pardais venham a cair, nenhum discípulo pode sofrer perseguição, sem o seu consentimento. O Deus que contou e numerou os cabelos da vossa cabeça também contou os seus dias de vida. Seu plano para seus discípulos não pode ser interrompido pela perseguição. Asse, moeda romana de bronze. Versículos 31 ao 42. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas, qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Versículos 31 ao 34. Confia no Senhor que está no céu. As palavras de Jesus não implicam que seus discípulos deveriam tomar da espada em violenta represália contra os perseguidores. A palavra é simplesmente um símbolo para o conflito e a divisão. Lucas 12 verso 51. Versículos 35 ao 38. O amor a Deus deve ser maior que todas as coisas. Tomar a cruz não se refere a evangelismo. Em vez disso, Jesus diz respeito aqui à marcha da morte que conduz à crucificação. O ponto é que os discípulos devem estar preparados para morrer, literal e figuradamente, como mártires por Cristo. Versículos 39 ao 42. Seremos recompensados por andar com o Senhor. A pessoa que recebe um discípulo perseguido recebe Jesus e aquele que o enviou. Ele pode esperar receber uma recompensa celestial, exatamente como a pessoa que recebe um profeta ou um justo, recebe a recompensa que um profeta ou um justo merece. 5 importantes lições que podemos aprender em Mateus 10. Chamado para o ministério. Mateus 10 apresenta o chamado dos discípulos por Jesus para o ministério, destacando que eles foram enviados para proclamar o Evangelho, curar os doentes, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. Dependência de Deus. Jesus instrui os discípulos a confiarem na provisão divina durante o cumprimento de sua missão, enfatizando que aqueles que realizam o trabalho de Deus não devem se preocupar com suas necessidades materiais,
pois o Pai Celestial cuidará deles. Perseverança em meio à oposição. Os discípulos são advertidos sobre a oposição que enfrentarão ao proclamar o Evangelho. Jesus os encoraja a permanecerem firmes, mesmo diante da perseguição e do ódio, confiando na presença e no poder de Deus. Testemunho corajoso. Jesus instrui os discípulos a testemunharem corajosamente, sem medo dos que podem matar o corpo, mas incapazes de destruir a alma. Eles são encorajados a proclamar abertamente a mensagem do reino, sem se envergonharem do Evangelho. Recompensa e responsabilidade. Jesus promete recompensar aqueles que o servem fielmente, mas também enfatiza a responsabilidade dos discípulos de serem fiéis e perseverantes até o fim. Eles são chamados a negarem a si mesmos, tomarem suas cruzes e seguirem a Jesus em todas as circunstâncias. Conclusão. Portanto, mostre perseverança para não desistir, quando mercadorias, vantagens, oportunidades prejudicam o seu relacionamento com Deus. Além disso, muitos criticam duramente os ministros e servos de Deus, porém, segundo a sua palavra e seus ensinamentos, todo homem que ajudar a propagar a obra de Deus, será recompensado. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.